Boa tarde para todos. Para mim é uma imensa alegria estar aqui, depois de 2 semanas que a chuva não me deixou chegar. Então, para mim é uma alegria enorme estar junto dos meus amigos, dos meus companheiros de filosofia, de religião, de amor a Deus. É muito bom. Que a paz do Senhor esteja entre todos nós, que todos se preparem para serem devidamente auscultadas pela medicina espiritual, que com certeza diagnosticará aquelas necessidades que o nosso corpo físico e que o nosso espírito necessita no dia de hoje, na hora presente. Então, como pacientes num consultório médico, coloquemo-nos à disposição desses médicos da espiritualidade que tão carinhosamente aqui chegam para cuidar de cada um de nós, das necessidades de cada um de nós. E com certeza sairemos da reunião melhores, mais dispostos, olhando a vida de uma forma mais feliz, mais esperançosa. E para isso é preciso que as nossas preocupações não estejam conosco, que momentaneamente elas sejam afastadas da nossa consciência e nos coloquemos completamente pacificados e entregues nas mãos de Deus e daqueles que fazem às vezes de mensageiros de Deus. Nossa irmã Eliana fará a leitura de uma página que tem por objetivo nos colocar nessa posição de pacificação. Boa tarde. Palavras do Semeador, parte 1. Livro Bênção de Amor, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Semeador da vida, semeia boa semente. Os corações na terra assemelham-se muitas vezes à própria terra. Não amaldiçoarás o deserto, porque exiba espetáculos de secura. Dá, aliás, o consolo da fonte. Não esmagarás os próprios dedos nas pedras do campo. Removerás o empecilho, amparando a eira. Não impedirás a lama do charco. Alongarás ao pântano o socorro do dreno amigo. Não agredirás o espinheiro. Auxiliarás feliz a limpeza da gleba. Nos caminhos do mundo há muita gente também assim. Almas ressecadas na ignorância, enrijecidas na indiferença, atormentadas na sombra, perdidas na crueldade. Não reclames nem condenes, estende as mãos a serviço do amor e, tanto quanto possível, semeia sempre. Não exijas, porém, que o fruto chegue hoje. Primeiro, o suor do trabalho e a semente no solo. Depois, a defesa laboriosa e a verdura tenra pedindo apoio.
Mais tarde, no entanto, surpreenderás jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pão. Lindo, né? Que pena que a gente não pode gravar na memória o texto inteiro. Mas ficando a ideia da necessidade da semeadura, está tudo certo. Agora nós vamos ouvir o estudo que a nossa irmã Aleuda fez do capítulo 17, Sede Perfeitos, naquele item 8, a virtude. Então, com a palavra, a nossa irmã Aleuda. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. Como fazemos em todas as segundas, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom o som aí? Atrás, tá bom? Vamos dar continuidade ao capítulo 17, Sede Perfeitos. E nos coube hoje estudarmos juntos o item 8, a virtude. Trata-se de uma instrução enviada pelo espírito François Nicolas Madeleine. Deve ser isso assim. Vocês já devem ter ouvido falar em fábula, desde pequenininho, né? A fábula da raposa e das uvas, a fábula da formiga e da cigarra, lembram? Que a cigarra cantou o verão inteiro, enquanto a formiga o verão inteiro carregava mantimentos para o seu buraquinho, lá para a sua covinha. Quando chegou o inverno, o que aconteceu? A formiga tinha o que comer, a cigarra não tinha o que comer. Aí a cigarra bate na casa da formiga e pede alguma coisa, a formiga pergunta, ué, o que você fez durante todo o verão? E a formiga diz, cantei, cantei. E a cigarra, ainda não espiritualizada, disse, então vai cantar novamente. Aliás, a formiga não espiritualizada, então dança, agora você dança. Isso é uma fábula. E é uma historinha composta com imagens alegóricas, coisas fantasiosas, imagens criadas, mas sempre com o objetivo de transmitir um ensinamento moralizante. Então, eu adaptei uma fábula ao nosso assunto de hoje. Um pouco atrevida, mas acho que vai ser legal. Imaginem vocês que existia um grupo de discípulos de um determinado mestre que queriam, porque queriam, avançar mais rapidamente no seu crescimento espiritual. Queriam progredir mais rápido. Chega de sofrer, chega disso, chega daquilo. Foram procurar o mestre. E contaram tudo para o mestre trocou ideias com eles, toda aquela parte teórica, depois disse, vamos à prática. Levou os discípulos até um lugar onde existiam vários lagos. E o interessante é que cada lago tinha o nome de um discípulo. Lago do Beltrano, Lago do Cicrano, Lago do Fulano e por aí afora. E o mestre falou, para vocês conseguirem crescer mais depressa, progredir mais depressa espiritualmente, cada um de vocês tem que mergulhar no seu lago para encontrar os diamantes preciosos que estão lá no fundo.
Mas tem um porém. Esses lagos têm crocodilos e animais peçonhentos. Mestre, como assim? Quem vai nos proteger desses animais? Se nós mergulharmos sem proteção nenhuma, eles podem acabar conosco. Eles podem nos derrotar. Não vamos conseguir os nossos diamantes preciosos. Sabe o que o mestre falou? A proteção depende de cada um de vocês. Então, o que concluir dessa fábula? Primeiro, ela nos esclarece que devemos mergulhar no fundo da nossa essência em busca do tesouro divino de Deus depositado em cada um de nós. Afinal de contas, nós não somos filhos de Deus? Deus não é o nosso Pai? Então, nós herdamos, nós possuímos em estado latente, em germe, todas as virtudes divinas. Nosso Pai bondoso, nosso Pai misericordioso, justo, bom. Nós temos tudo isso dentro de nós. Quando Jesus diz, nesse capítulo de hoje, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial, Ele está nos convidando ao processo de lapidação desses diamantes brutos, dessas qualidades que herdamos do nosso Pai, para que surja o ser divino que habita em nós. Ali está escrito o seu, mas é ser. O ser divino que habita em nós, filhos de Deus. Ela ainda esclarece que enfrentaremos obstáculos, que não é fácil assim. Não é só mergulhar e procurar as qualidades, as virtudes, as preciosidades. Nós vamos enfrentar tentações, dificuldades. Encontraremos os animais peçonhentos, os crocodilos, que são as tentações do mundo material. A gente chega aqui, as coisas nos tentam, né? Tem coisa que a gente não consegue resistir. Trazemos também as experiências negativas que vivemos nesta ou em outras encarnações. Aquilo que deixamos de fazer de bem, que assumimos que vínhamos fazer, aquele mal que provocamos ao próximo, o que ficou pendente de outras encarnações. Os nossos defeitos, as nossas falhas, são os crocodilos, são os animais peçonhentos, capazes de prejudicar o nosso mergulho ao encontro das nossas virtudes, das nossas preciosidades. Mas, assim como os discípulos dessa fábula, nós também temos muito medo de mergulhar em nossos lagos. Nós também buscamos proteção. Que proteção é essa que a gente busca? A fé. A fé é a nossa armadura de proteção e de segurança. Mas eu não estou falando daquela fé que a gente só exterioriza. São os rituais, as promessas, são os salmos decorados, o capítulo tal, versículo tal do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento. Os assuntos que nós apresentamos aqui como palestrantes, não é dessa fé que eu estou falando. Essa fé é válida. Isso chama-se exteriorização da fé. A fé interna é acreditar
Jesus nos disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso é fé, é acreditar. Vocês já repararam, se alguém entrar numa igreja ou passar na porta de uma igreja no domingo, no sábado, um dia santo, católicas, evangélicas, cheias de cristãos, cheias de evangélicos. Os centros espíritas, nós aqui, toda segunda-feira estamos aqui, atrás de quê? Proteção, apoio. Às vezes até esperamos milagres, mas negativo. Nós construímos a nossa proteção. A proteção depende única e exclusivamente de nós mergulharmos no nosso lago para descobrirmos os nossos diamantes, as nossas heranças divinas e preparar o meio de amenizar os animais peçonhentos, os crocodilos, os nossos defeitos. Dois itens antes desse nosso, fala da parábola do semeador, né, Felipe? Todo mundo já ouviu falar nessa parábola, ela é conhecidíssima, é estudada com vários objetivos. E Jesus apresenta essa parábola com a intenção de nos mostrar 4 situações em relação à fé. Primeiro, ele diz que um semeador saiu a semear, algumas sementes caíram pelo caminho e os pássaros comeram. Muito bem. Deixa eu lembrar aqui que na época de Jesus, a semeadura era feita de uma maneira diferente. Nos tempos modernos, existe máquina para tudo, né? Aram a terra, adubam a terra, aí vem aquela máquina que faz as aberturas, as covinhas, ali bota a semente, depois aram, é todo esse processo. No tempo de Jesus, não. As sementes eram atiradas à terra, e depois aravam. Obviamente que algumas caíam fora da terra e os pássaros comiam. Jesus quis nos representar aqui a fé nula, os materialistas, aqueles que não acreditam em nada. Depois ele nos diz que umas sementes caíram em lugares pedregosos, cheio de pedras. Uma terrinha aqui, uma terrinha ali, outra terrinha ali, as sementes caíram na terrinha, mas cercado de pedras, pouca terra, não foi adiante. Também sucumbiram. E aqui ele nos mostra, ele quer representar aqueles que têm fé sem consistência. Acredito, mas não acredito muito. É legal, mas não estou muito interessado. No terceiro caso, as sementes caíram entre espinheiros. E esses espinheiros cresceram, e cresceram tanto que abafaram as pobrezinhas. Não batia sol, não era arejado, as sementes também morreram, não foram adiante. Representando aqui a fé infrutífera. Infrutífera, aquele que acredita, mas que não faz nada. Comparece às reuniões, mas não muda em nada. Vai à missa, nenhuma modificação. Aquelas sementes, aqueles ensinamentos que estão sendo fornecidos ali, entra por um lado, sai pelo outro, mas demonstrar, nunca. E a quarta situação, as sementes que caíram na terra boa, a terra fértil, que a fé robusta
São aqueles que ouvem a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, escutam os ensinamentos, lhe dão atenção, assimilam e procuram segui-la na prática para exemplificá-la. Essas são as sementes que realmente cresceram e se multiplicaram. E nós aqui, meus amigos, nós aqui que estamos na casa de Abel Sebastião de Almeida, ouvindo falar da doutrina espírita, que nos distribui sementes preciosas. Quanta coisa a gente já aprendeu, já tomou conhecimento através da nossa doutrina. Quanta coisa, quantas dúvidas já nos foram esclarecidas. Por exemplo, já sabemos que Deus é um Pai amoroso, bom, justo. Antigamente, Deus era vingativo, né? Era mau. Todo mundo tinha medo, pavor de Deus. Aprendemos com a nossa doutrina que a alma não morre. O que morre é o nosso corpo, é uma roupa que nós trocamos. A alma é imortal. Acreditamos, então, na vida futura. Aprendemos quem somos, para onde vamos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para que nós estamos aqui. Concordam comigo? Fomos apresentados à reencarnação, que nós costumamos chamar de perdão divino. Por que perdão divino? A gente erra, a gente faz besteira, a gente continua fazendo bobagem, a gente encarna, desencarna. E o nosso Pai bondoso, filho, não temas, tudo bem. Você não conseguiu dessa vez, você errou outra vez, você esqueceu o que combinou. Volta, encarna novamente, você tem outra chance. Quantas vezes forem necessárias, nós vamos encarnar até alcançarmos a quase perfeição, que perfeito só o nosso Pai. Aprendemos também com a nossa doutrina a certeza de que 2 fatores influenciam o nosso progresso. O conhecimento, ou seja, o saber, a inteligência, o desenvolver conhecimento e o fazer certo, desenvolver a moralidade, o sentimento, fazer o bem. Aquelas 2 asinhas que a gente está cansada de ouvir falar aqui. A asa do conhecimento e a asa da moralidade, dos bons sentimentos. Vocês imaginem vocês, em conhecimentos, nós estamos muito avançados. Em moralidade, em bons sentimentos, em fazer o bem, ainda meio caquéticos. Imaginem um grande pássaro com a asa maravilhosa, saudável, enorme, e uma asazinha caquética, ridícula, raquítica, que não consegue levantar. Ele não vai voar ao alto. E assim somos nós. Se não desenvolvermos essas 2 asas, não vamos alcançar a quase perfeição, a felicidade plena. O título de Espíritos Puros. A nossa doutrina também nos explica, nos esclarece uma nova escala de valores. Que valores são esses? A gente já conversou aqui sobre isso. Os valores materiais
e os valores espirituais. Já sabemos que os valores materiais são aqueles que nós conseguimos de fora para dentro, egocêntrico. A minha casa, a minha família, o meu carro, o meu trabalho, o meu isso, o meu aquilo. Não é que está errado. Nós temos o direito de ter conforto, trabalhar para conseguir o que queremos de melhor, desde que seja com honestidade, obviamente. Mas por que essa mudança da maneira de ver o valor material? Porque aprendemos com a nossa doutrina que esses valores materiais não seguem com a gente. Quando a gente passar para a vida espiritual, tudo fica aqui. Nada é nosso, é tudo empréstimo de Deus. Somos usufrutuários. Já os valores espirituais, o bem que fazemos, o bem que desenvolvemos, que vem de dentro para fora, sai de mim para o próximo. Ou seja, ação altruísta, eu fazendo pelo outro, esses valores a gente leva. São esses valores que vão nos acompanhar quando nós formos para a vida espiritual e dos quais vamos prestar contas. Que fizeste de bem? Quando deixaste de fazer o bem quando tiveste oportunidade de fazer? Esses são os valores verdadeiros que a gente vai levar. Esses valores, quanto mais nós espalhamos ao nosso redor, mais multiplicamos e mais nos fortalecemos também. E eles garantem a nossa paz, já nessa vida. E para outra, então, nem se fala. Além da paz, olha lá, o convívio com espíritos nobres na vida espiritual. Nós sabemos que o Consolador é o enviado que Jesus prometeu. Vocês lembram que ele falou para os discípulos: eu vou pedir a meu Pai que mande o Consolador, que vem recuperar as mensagens de amor e de compaixão que eu ensinei, mas que foram esquecidas através de séculos de perseguições e de fanatismo. A promessa foi cumprida. O Consolador veio séculos depois, através do Allan Kardec. E dentro do Pentateuco, né, da espírita, da doutrina espírita, nós encontramos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? O Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que voltaram ao nosso conhecimento, numa linguagem fácil, sem rebuscamento, para que todos possam entender. Jesus é o nosso guia e mestre. Através do seu evangelho, dos seus ensinamentos, ele mostra um mapa que indica os atalhos, os caminhos mais fáceis para nós chegarmos a alcançá-lo o mais rápido possível. Vocês lembram que Jesus dizia sempre que fazia alguma coisa, curava? Siga-me, siga-me, segue-me, segue-me. Lê o meu evangelho, assimila o meu evangelho, exemplifica o meu evangelho. Sobe, cresce, vem me ajudar a governar esse planeta.
Aí estou falando em virtude, em virtudes. O que é virtude, Aleuda? O Espírito que nos enviou o estudo de hoje, François, ele define que virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Nós tivemos um item nesse capítulo só falando do homem de bem. E lá estava escrito que ele citou muitas qualidades do homem de bem, mas que ainda faltavam algumas. Ele falou em doçura, fé, resignação, devotamento, obediência às leis divinas, esperança, abnegação, paciência, sacrifício, piedade, solidariedade, humildade, tolerância e reticência, muitas outras. Quando ele fala no mais alto grau, é o conjunto, a gente pode dizer que caridade é a maior de todas as virtudes. A caridade resume tudo isso. A caridade é composta de todas essas qualidades do homem de bem. Caridade é a alma da doutrina espírita. Já Paulo dizia que podia ter todas as qualidades, mas sem caridade, todas as qualidades, mas sem caridade nada serei. Quem é caridoso é benevolente, é humilde. Quem é caridoso é doce, tem tolerância. Olha só. Então, a caridade resume o amor, que conseguintemente também resume todo o ensinamento de Jesus, o amor. É o coroamento dos ensinamentos de Jesus. Para aqueles cuja mente começa a despertar para a realidade espiritual, para os novos ensinamentos, o bem revela-se através de bons pensamentos, bons atos, boas palavras, em harmonia com as leis cósmicas, com as leis divinas. Então, voltando ao início do capítulo, onde Kardec põe a frase de Jesus: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Na segunda-feira passada, depois da palestra que nós ouvimos, eu disse para vocês assim, que Jesus não chegou e perguntou: quer ser perfeito? E você aí, está a fim de ser perfeito agora? Pode ser para depois? Está tudo bem assim? Não te interessa ser perfeito? Não. Jesus ordenou. Sede é verbo no imperativo, é uma ordem. Sede perfeitos. É um dever, não é uma opção. Quando Deus nos criou simples e ignorantes todos. Eu gosto de frisar ignorantes no sentido de não ter conhecimento de nada. Né? Simples e ignorante. Aí disse: meu filho, olha que bom, estou dando a vida para vocês. Vocês vão saber o que é certo e o que é errado. Eu quero que vocês cresçam, que amadureçam, que se desenvolvam no bem, para vocês chegarem até mim. Eu estou esperando por vocês. O que ele deu de opção foi o livre-arbítrio, que nos permite escolher o caminho a percorrer para resgatar os nossos diamantes divinos, as nossas virtudes, e como eliminar os crocodilos e os animais peçonhentos, os vícios, os defeitos. A gente não faz assim com os filhos. A gente põe o filho no mundo, alimenta, né? Dá estudo, dá conselho, dá exemplo, e quer que eles subam, que eles cresçam, que eles se tornem adultos, responsáveis, trabalhadores, bons exemplos para a família que vai formar.
Não é isso? Mas a gente deixa livre eles escolherem, por exemplo, a profissão. Ah, eu quero ser. Não deu certo. Volta, faz um novo concurso, faz uma nova faculdade, arranja um novo emprego. Ah, vou casar com Boatrano. Ai, que bom, filho, é com ela que você... Não deu certo? Volta, vai encontrar outro companheiro, outra companheira, vai formar outro lá, não é assim? Então, olha, é a mesma coisa. Deus nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos os caminhos floridos ou espinhentos. Mas temos o dever com Deus de chegar a espíritos puros. E o que são vícios, Aleuda? Vícios são os defeitos que nós ainda temos, são os sentimentos que ainda nos levam a fazer ou a pensar no mal, porque pensar no mal já é fazer o mal, né? Vocês já sabem disso, né? E quase sempre, algumas enfermidades morais, alguns vícios, alguns defeitos acompanham as qualidades do homem virtuoso, fazendo com que elas percam seu verdadeiro brilho. Por exemplo, o orgulho, a vaidade, o amor próprio, quase sempre desadornam as mais belas qualidades. Aquele que precisa ele próprio espalhar para todo mundo o que faz de bem, o que faz de bom, com a intenção de aparecer, de ganhar aplausos, de ganhar elogios, na verdade está deixando transparecer a sua vaidade, querendo colher elogios. Seus atos perdem todo o mérito. E como existe isso no mundo, né? Gente que gosta de aparecer. Lembram-se na época de Jesus, eu até escrevi o nome aqui porque é um palavrão, aquele gasofilácio, onde se colocava a contribuição para o templo, chama-se gasofilácio. Os grandões, os poderosos, os ricos faziam questão de mostrar a mão aberta quanto estavam depositando ali para o templo. Olha como eu sou bom, olha como eu ajudo o templo, olha como eu sou rico, importante. E a quem Jesus elogiou? A viúva, que tirou um tantinho do que ela vivia e colocou lá no gasofilácio. Um tantinho que faria falta para ela. Tirou do dela para ajudar o templo. Essa teve mais mérito do que os que colocaram demais. O bem deve ser praticado com total desinteresse. Fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar retorno. Fazer o bem pelo bem. Não tem que esperar retribuição. A gente está caindo quase que lá no olho por olho, dente por dente. Ah, não. Fulano fez uma festa e não me convidou. Eu não vou convidá-lo para a minha festa. Eu fiquei doente, nem me ligou. Eu não vou ligar também, não. Fazer o bem não é esperar retribuição, gente. Não é cobrar que o outro faça a mesma coisa por nós. Fazer o bem porque quer fazer, pode e quer fazer e faz. Chegamos à conclusão, então, que humildade e orgulho são dois opositores. A humildade é a base de todas as virtudes. Humus, base de todas as virtudes. Quem tem humildade é caridoso. Quem tem humildade é benevolente. Quem tem humildade sabe perdoar. E por aí afora. Não importa que não seja conhecido ou afamado, lutando, porém, para seres
iluminado. Então, o objetivo de fazer o bem não é ganhar fama, não é ser aplaudido, não é ser elogiado, mas sim ser iluminado. E o orgulho é a base de todos os vícios, de todos os defeitos. Apresenta Jesus e oculta-te. Recorda Jesus e esquece suas ambições enganosas. Apresenta Jesus, mostra Jesus através dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas palavras. Faz com que ele apareça através de ti, mas sem palmas, sem reconhecimento, sem ambições enganosas. Destruir o orgulho e o egoísmo e desenvolver a humildade deve ser o alvo de todos os esforços humanos. Aí tem uma coisa aqui interessante, que nas minhas pesquisas eu encontrei, que eu coloquei aqui como observação. Adquirir virtudes não significa seja melhor, procure o seu melhor, haja melhor, pense melhor, faça melhor, fale melhor. Adquirir virtudes não significa seja outra pessoa, finja ser bonzinho, use a hipocrisia, não. Também não representa imitar os outros, ser igual aos outros. Não. Vocês já repararam que há pessoas que enxergam sempre um padrão de felicidade e de sucesso no outro? Fez-se então, nem se fala. O fulano, nossa, como é feliz, que família unida. Nossa, como ela é bonita, como ela faz isso, como ela é perfeita, como ele é isso, como ele é aquilo. Já repararam? Quem disse que é verdade? Aparências enganam. Aí a pessoa acha todo mundo maravilhoso, a grama do vizinho é melhor que a minha, tudo dele é pior, tudo dele é menor, tudo dele é ruim. Uma característica de insegurança. Falta de autoconhecimento. E ao contrário, aqueles que julgam ser melhores do que os outros, só enxergam o bem em si mesmo. O outro está sempre errado. O outro tudo que faz não presta. Eu sou tal. Olha a vaidade, olha a arrogância, olha a prepotência. Não vamos nos esquecer que cada um de nós é único, cada um de nós é uma individualidade, não existe ninguém igual a ninguém, nem os gêmeos. Cada um tem suas experiências, suas carências, sua história de vida, cada um tem seu compromisso ao reencarnar. Tudo isso nos molda, tudo isso influencia no nosso comportamento, tudo isso influencia nos nossos atos, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar. E eu achei essa observação do Osho uma maravilha. Toda forma de imitação é algo morto, apagado, falso, plastificado. Lembraram de alguma coisa? Quando a gente compra alguma coisa, baratinha, dá um dia. Ah, logo vi, desbotou, quebrou na primeira vez que usou. Não quero usar nomes aqui. Na criatura terrestre, em todos nós, há luz e sombra. Todos nós temos defeitos. Todos nós também temos qualidades. Todos nós. Voltando
ao semeador, a parábola da semeadura, em que Jesus diz que as sementes caíram em terra fértil, vamos entender o que seria cair em terra fértil uma semente em nós. Né? Nós falamos em virtudes, nós falamos em defeitos. E nós aqui na Casa Espírita, procurando as sementes da doutrina espírita, devemos agir, devemos funcionar como terra fértil. A semente em terra fértil, o que acontece com ela? Ela eclode, rompe o solo, cresce, ela floresce, ela desperta. Os ensinamentos de Jesus nos despertam para novas verdades, novas realidades. E frutificamos. Uma semente de laranja, vai nascer uma laranjeira, não vai? Com vários frutos. Dentro de cada fruto, várias sementes. Não é isso? Frutificar. Exemplificar. Espalhar as sementes. Então, se estamos numa doutrina que fala de bem, se seguimos o Evangelho de Jesus, nós temos que florescer, aceitar, entender, modificar o nosso entendimento e frutificar, distribuir sementes através de quê? Do nosso exemplo. Certo? Aonde? No nosso lar, na nossa família maior, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente religioso, na condução, no supermercado, na fila de espera do banco. Nós temos que distribuir a semente do bem, exemplificar o bem. O que vai acontecer? Com certeza, nesses lugares que eu citei, tem outras terras férteis, que vão receber aquele exemplo, que vão receber aquela semente do bem, que vai acontecer o mesmo processo. E olha aí, exemplificando para os outros. Um exemplo bem banal que aconteceu comigo, uma vez estava no metrô, sentada, e entrou um senhor de bengala, já bem velhinho. Ninguém deu lugar. Ninguém deu lugar. Caramba, né? Aí, o que eu fiz? No auge dos meus 30 anos, eu levantei, dei o lugar para o senhor. Na mesma hora, 3 levantaram, se tocaram. Aí foi dando lugar para ele, foi dando lugar para mim. Ficou sobrando até lugar, gente. É fácil. Fazer o bem não é difícil. Exemplificar não é difícil. Temos que começar. Mas não tenhamos pressa. A nossa irmã Sidufo enviou esse texto aqui, que eu acho que resume tudo que a gente falou hoje. Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo, que se esforça por fazer luz na noite escura. Aquele bichinho que acende a luz, né? Aquele pirilampozinho. O que quer dizer isso, gente? Não tenhamos pressa. Vamos evoluir aos poucos. Nós estamos só no 2º degrau de evolução, num planeta de provas e expiação. Vamos fazer por onde melhorar um pouco nessa. E de encarnação em encarnação, nós vamos melhorar cada vez mais. Um passo atrás do outro. Que não podemos, de um passo, iluminar tudo.
como as estrelas, mas podemos ser pirilampos, iluminar um pouquinho pertinho de nós, outro pouquinho pertinho de nós. Ela ainda diz: faça as pazes com suas imperfeições, descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Ou seja, faça um auto-reconhecimento. Eu sou assim, eu tenho tais qualidades já, eu tenho defeitos esses. É o autoconhecimento. Em cima do autoconhecimento, acredite nelas. Descubra as suas qualidades, acredite nelas. E põe a serviço do seu crescimento. Autoconhecimento e autotransformação. Eu tenho defeitos, mas todo mundo tem. Eu vou trabalhar nesses defeitos. Eu vou conseguir ser um pouco melhor. Acreditar em si. Não é, ai, que horror, eu não presto. Não. Descobre as suas qualidades e transforma. Aqui eu acho que eu pulei esse da Rosa do De Luca, que eu achei muito interessante também, que ele faz uma outra comparação com a parábola do semeador. Tal qual Rosa, se desabrocharmos com força a graça e a beleza do nosso espírito, os espinhos já não serão tão importantes. A rosa é a rainha das flores, linda, maravilhosa, cheirosa. Então, se nós desabrocharmos como ela, com toda a força, com a graça, com a beleza que já existe em nós, com as nossas boas virtudes que Deus depositou em nós, os crocodilos, os animais peçonhentos, está ali já ao ladinho, já não nos farão mal. Não que vão sumir de uma hora para outra, não é milagre, não é assim. Mas já estaremos bem melhor. E para encerrar, eu queria comentar aqui, eu botei aqui esse 4, mas não gostei do que eu escrevi não, que podemos transformar nossas más tendências em virtude, basta mudar o foco. Eu vou explicar para que vocês entendam o que eu quis dizer. Eu disse que todos temos virtudes e todos temos defeitos, mas que nós podemos transformar um defeito em alguma coisa boa, em alguma coisa que passe a ser uma qualidade. Desviar aquela ação do defeito para uma coisa boa. Um dos escritores, onde eu fiz a pesquisa, ele cita Madalena. Madalena era mulher da vida, né? Ela ganhava o dinheiro dela na vida. Ela havia, segundo esse autor, ela tinha uma grande necessidade de dar amor, de acolher, de se dedicar a alguém, só que empregado num caminho não muito legal. Ganhar dinheiro com isso, uma vida promíscua. O que aconteceu quando ela descobriu Jesus? Foi se juntar aos leprosos, cuidar dos leprosos, e até pegou a lepra. Ela foi dar amor, foi se dedicar aos leprosos. Um outro exemplo também é Paulo, que aliás Saulo de Tarso, orgulhoso, mandou matar quantos cristãos, inclusive o Estevão, que foi o primeiro, né, o primeiro mártir, para defender a sua crença, defender o que ele acreditava. E ele falava muito bem, eloquente, ele conseguia influenciar com a palavra. O que ele fez? Depois que descobriu Jesus, depois de muito tempo de retiro, ele foi orgulhosamente
rompendo estradas, enfrentando perigos, sendo apedrejados, sendo preso, achincalhado, ele distribuiu os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, por vários lugares, com a sua palavra, com o seu poder. Ele usou aquele orgulho, aquela necessidade de defender algo que ele acreditava, para espalhar o Evangelho de Jesus. Quer ver um exemplo de egoísmo bom? Para nós finalizarmos, que eu já falei até demais, agora olha lá, eu já falei até demais. Quando a gente viaja de avião, né? As enfermeiras, como é que é o nome? As moças, né? do avião, as aeromoças, nos orientam. Uma necessidade, vai cair uma máscara de oxigênio, cada cadeira tem uma máscara equivalente. Alguma necessidade vai cair para cada um, certo? O que a gente tem que fazer? O que elas orientam? Usa um pouquinho do egoísmo. Primeiro pensa em você. Porque se você não respirar bem, você não vai conseguir ajudar ao idoso que está do seu lado, a criança que não sabe ainda aplicar, manusear, colocar aquela máscara de oxigênio. Não é o egoísmo usado para o bem? Não? É um exemplo. E com isso, eu agradeço a atenção de todos. Muita paz para todos nós.